Olha, todo mundo sabe que a polícia precisa de autoridade para manter a ordem, mas qual é a linha que separa essa autoridade do excesso? Bom, existe um manual oficial para isso. E é exatamente sobre as regras que definem o uso da força policial que a gente vai mergulhar nesta análise. Então vamos direto ao ponto. Quando é que um policial pode, dentro da lei, usar uma arma de fogo? A pergunta é essa. E olha, a resposta não está na opinião de A ou B. Ela está em diretrizes oficiais, um verdadeiro manual de instruções para a polícia, com regras que valem tanto no Brasil quanto lá fora. E é interessante porque, para entender as regras aqui no Brasil, nosso ponto de partida nem é aqui, é no cenário internacional. É que as normas brasileiras, elas não surgiram do nada, sabe? Elas foram construídas em cima de uma base bem sólida de princípios internacionais definidos lá pelas Nações Unidas. Dá uma olhada nessa linha do tempo aqui. Ela ajuda a gente a entender essa evolução. Tudo começa lá em 1979, com o Código de Conduta mais geral da ONU. Mas o grande pulo do gato, digamos assim, acontece em 1990. Aí sim as regras ficam bem mais específicas, focando direto no uso da força e de armas de fogo. Esses dois documentos juntos criam um padrão mundial com uma mensagem bem clara. O objetivo é proteger os direitos humanos e, claro, limitar qualquer abuso de poder. E aqui está a filosofia por trás de tudo isso, a grande ideia. Essas normas internacionais, elas reconhecem que o trabalho policial tem um impacto direto e profundo na vida de todo mundo. O objetivo, então, é criar um roteiro ético e operacional bem claro para lidar com essa responsabilidade que é, convenhamos, imensa. Beleza. Agora, como é que isso tudo se aplica aqui no Brasil? A gente vai ver como esses padrões mundiais são formalmente adotados e, mais importante, detalhados nas nossas próprias leis e regulamentações. E esse aqui é o documento-chave no Brasil, a Portaria Interministerial 4226. Dá para pensar nela como o manual de regras oficial mesmo, para a ação da polícia no país. É aqui que aqueles grandes princípios internacionais se transformam em ordens diretas para quem está lá na rua, no dia a dia. E esse manual se apoia em 5 pilares fundamentais. Primeiro, a legalidade. A ação tem que estar prevista em lei. Depois, a necessidade. A força só pode ser usada se não tiver mais jeito, se nenhuma outra opção funcionar. Aí vem a proporcionalidade. A força tem que ser compatível com a ameaça, né? Tem também a conveniência, que é agir no momento certo, buscando sempre causar o menor dano possível. E, por fim, a moderação, usar só o mínimo de força necessária. Em tese, toda decisão de um agente deveria passar por esse filtro. Certo, mas isso tudo é a teoria, né? Como que ela se traduz para uma situação real, no calor do momento? Vamos ver agora as regras práticas, o que pode e o que não pode que governa as ações de um policial na rua. E esse slide aqui, ele é importantíssimo. Ele mostra o ponto central da discussão. O uso de uma arma de fogo só é permitido para conter um perigo iminente de morte. Olha só a palavra-chave, imediato. Não é um perigo futuro, nem um perigo em potencial. Tem que ser um risco imediato, acontecendo agora. É por isso que é proibido atirar em alguém que está fugindo desarmado, ou mesmo em alguém que está armado, mas não oferece essa ameaça imediata. Agora se prepara porque essa regra aqui talvez surpreenda muita gente. Sabe o famoso tiro de advertência, o tiro para cima? Então, é proibido. Não é considerado uma prática aceitável. E a razão é bem simples e direta: imprevisibilidade. Uma bala que sobe, uma hora tem que descer, e ninguém sabe onde. Uma bala perdida pode causar uma tragédia. Por isso, a regra é clara. E as restrições não param por aí. Por exemplo, atirar num carro que simplesmente furou um bloqueio, proibido. A única exceção é se o motorista estiver usando o carro como uma arma, tentando atropelar alguém. Outra coisa, o manual também diz que apontar a arma durante uma abordagem não deve ser algo automático, rotineiro. E um ponto importante, as regras não valem só para armas de fogo, viu? A regulamentação é bem mais ampla. A Lei 13.060, por exemplo, disciplina o uso de sprays, cacetetes e outros equipamentos de menor potencial ofensivo. A mensagem é que todo e qualquer tipo de força precisa seguir regras. Ok, a gente viu as regras específicas, os detalhes. Agora, vamos dar um passo atrás de novo para a gente entender o porquê de tudo isso. Qual é a grande filosofia, o objetivo maior que conecta todos esses pontos que a gente viu? E o ponto nevrálgico é este aqui. A força letal tem que ser o último degrau da escada. Cada regra, cada princípio, existe para garantir que a força seja sempre o último recurso e nunca, jamais, a primeira reação. O objetivo é usar apenas a força necessária, no momento necessário e com o mínimo de intensidade possível. E a gente termina com uma reflexão. O manual existe, as regras são claras no papel. Mas fica a pergunta:
o que é preciso de verdade para que toda essa teoria se transforme na prática diária lá nas ruas.